O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estavam aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, algo que sempre me chamou muito a atenção no Evangelho de hoje é justamente esse versículo que está logo no início, quando Jesus vê Levi e o chama. Jesus viu Levi, olhou para ele com compaixão. Essa atitude de Jesus, de enxergar Levi, de vê-lo, não somente aquilo que Levi era, mas ver além daquilo que ele era, foi o que tocou também o coração de Levi. Jesus nos vê, meus irmãos. Jesus nos vê. Jesus nos olha e sempre nos olha com compaixão. Naquilo que era motivo de desprezo pelas pessoas, porque Levi era desprezado pelas pessoas, ele era considerado um traidor ali do seu povo. Jesus viu ele. Enquanto as pessoas não olhavam para ele por causa da condição em que ele vivia, Jesus não, Jesus viu. Talvez muitas vezes nós também somos assim. As pessoas podem, por causa da nossa condição de pecador, não nos olhar, mas Jesus continua a nos olhar. Jesus continua a nos enxergar. Jesus continua a ver em nós aquilo que as pessoas não veem e que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos enxergar. Jesus enxerga. Jesus viu ali não apenas um cobrador de impostos, mas Jesus foi capaz de enxergar e de ver Levi e de ver nele um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, alguém que teria a coragem de abandonar aquela vida e começar uma vida nova no seguimento de Jesus Cristo. Jesus nos olha e nos chama a segui-lo, assim como fez com Levi. Jesus não nos despreza, Jesus nos enxerga e é capaz de enxergar o homem novo, a mulher nova. O homem novo, a mulher nova que nasce e que vai sendo formado a partir do seguimento. Por isso que Jesus diz para ele, olha para ele e diz: "Segue-me." O homem novo, a mulher nova é formada no seguimento de Jesus. É seguindo Jesus que nós vamos sendo transformados. É no seguimento de Jesus que nós vamos sendo modificados. Por isso Jesus olha, enxerga sim ali um cobrador de impostos, mas enxerga além daquilo, além daquela condição que ele estava vivendo. Jesus nos enxerga além da nossa condição. Ele nos enxerga além da nossa condição de pecadores. Por
Por isso que nós precisamos ter essa coragem, a coragem que Levi teve, de se levantar e seguir. A partir desse olhar misericordioso de Jesus, a partir desse olhar que nos enxerga além da nossa condição pecadora, da nossa parte cabe ter essa coragem de se levantar e seguir. Jesus continua nos olhando e dizendo para nós: segue-me, segue-me, mesmo que as pessoas te desprezem, mesmo que você mesmo viva essa condição de desprezo de si mesmo por causa do pecado, tenha a coragem de se levantar e seguir. Nós precisamos ter essa coragem, meus irmãos, de nos levantar e seguir a Jesus. Não esperar ser perfeito para seguir, não. Até porque o caminho de perfeição é feito seguindo. Jesus não escolhe pessoas perfeitas. Jesus não escolhe, não separa os perfeitos para seguir. Não, Ele vai atrás daqueles que são imperfeitos. E Ele diz: segue-me. A mudança de vida, meus irmãos, a libertação do pecado, a cura, ela vai acontecendo no seguimento. Enquanto a gente ficar esperando, sermos libertos do pecado, vivermos uma vida totalmente nova para seguir, nós nunca iremos seguir Jesus. É preciso ter a coragem de se levantar, ainda na condição de pecador, mas se levantar e seguir. É no caminho, é no seguimento que nós somos curados. É a cada passo que nós damos nesse seguimento que o Senhor vai nos curando. E aí, nesse sentido, não dá para continuar se sentindo desprezado, nem por si mesmo, nem pelas pessoas, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Ele veio justamente para os pecadores. Ele veio para aqueles que estão doentes, para os enfermos. Ele veio para mim, para você. Então não fique esperando. Não se sinta um rejeitado. Não se sinta somente um coitadinho, um pecador, não sou digno de seguir o Senhor. Não é assim que funciona. É no seguimento, é nos passos. Se as pessoas até hoje te desprezaram por causa da sua condição de pecador, se você mesmo ainda continua se desprezando por causa da sua condição de pecador, Jesus não te despreza. Jesus não despreza ninguém. Ele veio para os pecadores. Ele te vê e te chama na condição que você está, na situação que você se encontra hoje, na condição miserável que você está hoje. Ele continua a te olhar e te chamar. Agora, a atitude que nós precisamos ter é justamente essa, de se perceber olhado pelo Senhor. Qual foi a última vez que você se sentiu olhado pelo Senhor? Ele que nunca tira o olhar de nós, mas muitas vezes nós não percebemos que o Senhor continua a olhar para nós. Nós precisamos perceber que o Senhor nos olha. O Senhor continua a nos olhar. E nesse olhar o Senhor nos chama. O Senhor continua a nos chamar. E chamando, se nós tivermos a coragem, a ousadia de nos levantar e sair dessa nossa condição, a partir do seguimento, Ele vai nos curar. Ele nos cura. Tenha a coragem de hoje se levantar e sair dessa condição. Tenha a coragem de hoje se levantar e começar a seguir Jesus. Vai ser no caminho, no seguimento, que Ele vai te curar. Por isso eu falo para você hoje, meu irmão, minha irmã, levanta. Levanta porque o Senhor te chama. Nesse tempo quaresmal nós somos chamados novamente, nós somos olhados novamente. Na nossa condição miserável,
na nossa condição pecadora, na nossa condição desprezível, o Senhor continua a nos olhar e continua a nos chamar. Mesmo que você mesmo não se escolha, o Senhor te escolheu. Mesmo que você não escolheria você por causa da sua condição, o Senhor te escolheu e continua te escolhendo e continua te chamando. Tenhamos a coragem de nos levantar e seguir o Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.